sofreu uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. A gente mostrou no comecinho do programa, até chamei para essa imagem aí, ó, que deixou muita gente apreensiva, né? Esse aposentado, ele teve uma parada cardíaca, quando ele praticava atividade física ali na orla do Cabo Branco, aqui na capital. As equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU passaram mais de 1 hora para poder reanimar o idoso, que foi levado imediatamente para o hospital de trauma. Mas, ao chegar na unidade, ele teve uma nova parada e, infelizmente, não resistiu. A nossa equipe acompanhou os trabalhos de reanimação e também o desespero da esposa que estava ali junto com esse aposentado. Vamos ver na tela do Povo. Bombeiros e paramédicos se revezaram na tentativa de reanimar Paulo Sérgio. O homem de 65 anos infartou enquanto estava correndo na orla de João Pessoa. Incansáveis, os socorristas realizaram manobras manuais intercaladas com choques, na tentativa de estabilizar a vítima. Um socorro cercado de orações e de ansiedade. E depois de mais de 1 hora, Paulo Sérgio piscou os olhos. O sinal era o que os socorristas esperavam para seguir para o hospital. Após 1 hora e 20 minutos de reanimação cardiopulmonar, a parada foi revertida e até o momento ele voltou, está estável. A mulher de Paulo Sérgio acompanhou todo o atendimento e seguiu com ele para o hospital. Ele estava tão feliz, não dá para entender. E como que ele vai me deixar sozinha aqui? É só eu e ele. Ela disse que os dois chegaram em João Pessoa há 1 semana. O casal mora em Brasília. Paulo Sérgio é militar do Exército e foi reformado em novembro. Em dezembro, os dois começaram uma viagem pelo Nordeste. A última parada é João Pessoa, porque eles escolheram morar aqui. Os dois quiseram ficar aqui na capital paraibana por conta da qualidade de vida e também por poder praticar exercícios ao ar livre. Ele é corredor de rua de 10, 12 quilômetros, ele é acostumado a correr. A gente veio de Brasília, ele correu lá, ele veio correr. A gente chegou em Aracaju, ver os amigos, ele correu em Aracaju. Ele já correu aqui, ontem ele foi na academia. Aí hoje ele falou assim, eu vou correr, se arruma aí que a gente vai para a academia depois, porque a gente é super ativo. Agora a gente está parado porque a gente estava em viagem, mas a gente é ativo. Eu morei aqui em 2021, fazia esse funcional de areia, aí a gente veio para isso, por qualidade de vida. O que aconteceu na orla do Cabo Branco, um dos cartões postais da capital, mostrou, de acordo com este empresário, a necessidade de ter uma base de socorro na área. Principalmente em horário de pico, que é de manhã cedo e início da noite, onde tem uma grande quantidade de pessoas fazendo atividade física nessa região, principalmente idosos, que é uma grande parte de quem caminha aqui, quem faz alguma atividade. E aí a gente não tem nenhum suporte, né, para que em casos de urgência, como é o caso que ocorreu aqui, tenha uma agilidade do processo de socorro. Nesse momento aqui, infelizmente, foi necessário esperar em torno de 40 minutos para chegar a uma urgência e poder fazer os primeiros socorros. Foi desesperador, as pessoas que acompanhavam ali também a família, né? A esposa, inclusive, o pessoal do SAMU, heróis do SAMU e também do Corpo de Bombeiros conseguiram reanimar, mas depois, infelizmente, lá no hospital de trauma, teve uma segunda parada cardíaca e, infelizmente, esse homem de 65 anos, ele não resistiu e infartou enquanto praticava ali atividades físicas aqui na orla da capital. É preciso, gente, ter muito cuidado, mas você sabe o que fazer para poder realizar os exercícios com segurança? A Glaucinha Araújo está aqui e ela convidou um cardiologista para poder falar sobre esse assunto e explicar um pouquinho mais, principalmente, Glaucinha, sobre os riscos, né? Os riscos. Tem aquele atleta de final de semana também, não estou dizendo que é o caso desse aposentado de 65 anos, né? Que não tem um acompanhamento médico e vai lá, faz um pouco mais de esforço físico e acaba sofrendo uma parada cardíaca, né, Glaucinha? Para isso você convidou um cardiologista, né?
É isso, viu, João? A gente precisa sim fazer uma avaliação médica antes de praticar qualquer exercício. E a gente fala ao vivo de um dos pontos onde as pessoas mais praticam esporte aqui na capital paraibana, que é a orla. Aqui é um lugar lindo, é um cenário que sempre atrai por isso. Então a gente vê pessoas correndo, caminhando, de bicicleta, e a gente convidou o cardiologista para falar com a gente que cuidados a gente precisa ter. E a gente está com o Dr. Rômulo Leal aqui. Bom dia. Um check-up é necessário para a gente começar as atividades físicas, não é? Bom dia a todos. Sem dúvida, uma avaliação cardiológica antes da prática de exercício é essencial. A gente sabe que algumas pessoas têm algumas condições predisponentes que aumentam o risco à prática de exercício físico. Claro que o exercício físico, eu acho que é uma mensagem muito importante para passar no dia de hoje, ele é benéfico, ele traz benefícios, reduz mortalidade, inclusive uma série de doenças cardiovasculares. Então, praticar exercício físico é bom, mas a gente tem que ter um cuidado de fazer uma avaliação antes de praticar. Aqui na capital paraibana, onde a gente vê muitos atletas de fim de semana, esses atletas, eles precisam ter um cuidado especial, já que eles passam a semana inteira sem fazer nada e quando às vezes é no sábado e no domingo querem correr longas distâncias, querem fazer caminhadas muito rápidas, isso tudo é um risco para eles? Sem dúvida. A gente sempre aconselha que o exercício físico seja supervisionado. Então, é importante também ter um profissional de educação física sempre acompanhando, né, para que a pessoa pratique exercício da melhor maneira, né? A gente sempre orienta tanto uma avaliação antes da prática de exercício, como também avaliações seriadas. Não é porque a pessoa pratica exercício físico a vida toda que ela não tem que passar por uma avaliação, né, cardiológica. É importante que isso seja feito de forma sistemática, né, e regular também essa avaliação em relação à prática. E a gente vê a questão desse idoso que ele tinha feito a avaliação, ele tinha cuidado da saúde, já era também, de acordo com a esposa dele, um atleta, porque sempre era em meias maratonas, mas a gente também não sabe o que pode ter acontecido se ele tinha predisposição a alguma doença, doenças genéticas, então tudo tem que ser levado em consideração. Sem dúvida. Até aproveito a oportunidade para prestar minha solidariedade, né, meus sentimentos aos familiares. Eu sempre falo que qualquer morte, né, qualquer infarto é trágico. Mas quando isso acontece num praticante de esporte, né, num paciente, num indivíduo que pratica exercício de forma regular, isso acaba tendo um impacto, uma comoção muito grande, porque quem pratica exercício geralmente é tido, né, como uma pessoa que é sinônimo de saúde, né? Mas a gente tem que ter realmente essa atenção, dessa avaliação de forma sistemática, de forma regular, porque como você bem falou, às vezes a pessoa tem uma condição predisponente e ela não tem, ela não sabe que tem aquela condição. Então essas avaliações médicas são importantes para que a gente possa identificar esses eventuais fatores de risco, né, e consiga ou tratar antes da liberação para o exercício ou orientar aquele praticante de exercício da melhor maneira. A gente também precisa ficar atento aos sinais, a gente está praticando um exercício, sentiu tontura, sentiu que a respiração está dificultando, então precisa dar uma parada? Isso é importante, é muito importante a gente estar comentando sobre isso, porque alguns sinais associados ao esforço, é importante que a gente consiga identificar possíveis complicações, por exemplo, dor no peito, né, palpitações, síncope, desmaio. Então todas essas questões, uma falta de ar que seja desproporcional ao esforço que a pessoa está realizando, são, né, sinais que a gente deve procurar uma assistência médica para avaliar, né, o que é que está acontecendo com o coração. O calor também precisa de uma atenção especial? Sim, a gente sabe que quando o atleta, né, ou o esportista recreativo está praticando exercício, né, em momentos onde tem um maior calor, né, a gente tem uma preocupação de ter uma maior hidratação. Esse paciente acaba perdendo mais líquido pelo suor e acaba desidratando e aumentando o risco de complicações. Então, preferível é praticar exercício sempre mais no início da manhã, final da tarde ou à noite, e caso esteja praticando em um momento em que tenha uma maior quantidade de um maior calor, uma maior insolação, sempre também está aumentando a ingesta hídrica, e não esquecer também o protetor solar. E outra coisa que precisa ter cuidado é não começar querendo correr logo. Se você é uma pessoa sedentária, aí vem para cá e diz, eu vou logo começar correndo, não. Precisa começar com uma caminhada, com exercício mais leve. Isso, a gente orienta que o exercício inicie em leve a moderada intensidade e a gente progrida, né, com o tempo
em relação a essa carga de intensidade de esforço. Mais uma vez, a importância do profissional de educação física, que vai acompanhar essa evolução, não só por conta do coração. A gente sabe que muitas vezes está muito comum hoje aqui em João Pessoa a corrida, né? Então muitas vezes a pessoa acaba achando que consegue sempre mais um pouquinho, e às vezes tem uma lesão, né? Uma lesão até mesmo osteomuscular, né? Então por isso a importância dessa prática ser supervisionada e que ela seja feita, né, intensidade gradual. Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Espero que você tenha pego aí as dicas do médico, porque praticar exercícios é extremamente importante para que a gente tenha uma vida saudável, mas precisa sim de moderação, precisa de acompanhamento para que a gente não tenha nenhum problema. Eu volto contigo, João. Obrigado, Glaucinha. Valeu pelas informações. Tem que ter acompanhamento médico. Obrigado, viu?